Y paso la palabra para Claudio Figueras, que nos va a presentar una visión bastante diferente de lo que hace Brasil con lo que hace Colombia. Claudio, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Lázaro e ao seu presidente pelo convite. É um prazer o Banco Central participar de fóruns e discutir coisas tão importantes. A Alessandra e o Eduardo e o próprio Alain, problemas que nós temos são comuns no Brasil, na Colômbia, em todos os países da América do Sul. Mas a nossa estrutura e a nossa forma de funcionamento agro é totalmente diferente do que vocês fazem nos países de vocês. Os problemas são os mesmos, são difíceis de resolver. Temos problemas com terra, com a parte agrícola toda, mas o Brasil trabalha um pouco diferente nisso. É bom se inspirar em algumas coisas, porque o modelo brasileiro, que é onde nós vamos começar aqui, ele foi muito bom há 40 anos atrás, quando nós éramos um importador de alimentos, hoje um dos maiores produtores mundiais. E nós temos várias fontes. Várias fontes. Eu preferi falar em português, apesar de eu falar um pouco de espanhol, o portunhol sempre é complexo, então prefiro o português. No Brasil, toda a parte agrícola ela é feita de vários financiamentos, várias fontes que nós montamos. Isso aqui é algo que eu estou usando para nós entendermos um pouco sobre o seguro. Por quê? Porque o Banco Central é um regulador de mercado, mas o maior gestor, um dos maiores gestores de um programa, que é o Proagro, que é o nome de uma seguradora que está aqui, é um dos maiores gestores de recursos, apesar de ser um regulador de mercado. Então, a gente tem que fazer o papel duplo lá na minha área. Tem que lidar com as fontes, lidar com os agentes, lidar com todos os produtores, os beneficiários, e, ao mesmo tempo, gerenciar um recurso de 10 bilhões de reais por ano. Ano passado, 8 bilhões e meio. E esse ano nós tivemos um pequeno probleminha no Rio Grande do Sul, semana passada, e adivinha o que eu fiz? Tesouro Nacional, eu preciso de 1,5 bilhão de reais. Então, não é algo tão simples assim de gerenciar, que é o que nós estamos fazendo. Então, o Brasil começou com essas fontes, que no início eram muito boas, o à vista, a poupança rural e as letras de crédito, que eram muito pequenas, e nós vamos ver que elas se tornaram gigantes. Então, hoje, as fontes tradicionais não são suficientes para financiar o nosso agro, nem de perto, mas os títulos ajudam muito. E nós temos os agentes, bancos de desenvolvimento, que é o BNDES, que é o nosso Banco Federal de Desenvolvimento, ele tem uma participação muito, muito pequena no agro. Ele ainda tem crescido muito, mas ele é muito pequeno, não chega nem a 2 dígitos, a 7%, 8%. E os produtores rurais e suas cooperativas. Isso é uma fonte interessante, por quê? Os depósitos à vista e poupança, coisa que, para alguns países dos senhores aqui presentes que não são brasileiros, é algo inimaginável você depositar R$100 no banco, aí o dia que você for sacar seu dinheiro, o gerente fala, olha, 30 dele eu estou usando para financiar algo que o governo me obrigou a financiar. Foi muito bom, mas hoje isso gera para nós todos um custo muito grande, a partir do momento que nós temos direito a usar o dinheiro, mas ele está sendo aplicado por obrigação do governo e não exatamente na política da instituição. Foi muito bom, desenvolveu, mas hoje a principal fonte da agrícola é a letra de crédito do agronegócio, um título privado, desenvolvido, e que ele ocupa mais da metade do financiamento. Os fundos condicionais e o próprio Banco de Desenvolvimento, se vocês olharem, eles são muito pequenos, perto dos demais fontes. Eu acho que é algo importante para a gente começar a pensar em termos de trabalho e desenvolvimento. Aqui é a participação do BNDES, que eu falei. Nos últimos 3 anos, R$1 trilhão. Aqui está em espanhol, que é 1 bilhão, mas é R$1 trilhão, que é bastante coisa. E é só mesmo 7% do desembolso. Só para vocês terem ideia de quanto que a gente se desembolsa por ano, toda a parte agrícola. Nós temos no Banco Central, em tempo real, tudo que se faz de agro do país, a gente recebe em tempo real lá no Banco Central. Então,
nós temos condição hoje de chegar para mim, Cláudio, onde que está o crédito daquele produtor? Eu já o localizo, pego imagem de satélite e faço todos os que necessitam. Então, é um desenvolvimento difícil no início. No início, tivemos resistências dentro, fora do banco, em todos os lugares, mas hoje é um grande avanço que o Brasil conseguiu fazer em termos do controle do crédito rural. O que nós precisamos hoje é desenvolver o seguro. Os efeitos climáticos no Brasil têm batido muito pesado. Tem regiões no Brasil que há 5 anos seguidos perdem. Aí eu pergunto, é razoável continuar perdendo ou temos que investir e melhorar alguma coisa? Até mesmo com seguro, se uma seguradora vai fazer o seguro e perde 5, 6, 7 anos seguidos, complicou. Então, nós precisamos pensar em como ajustar e desenvolver, até mesmo rearrumar algumas áreas produtivas nossas. A maior revolução que nós tivemos foi um título que há 5 anos atrás nós trabalhamos no desenvolvimento dele e hoje, olha como era em 2020, como é em 2025. Não precisa falar nada em relação ao gráfico, isso aqui tudo em bilhões de reais. Mas aqui é o final, por isso que eu guardei os 8 minutos que eu tenho para falar sobre esse quadro, que o resto está disponível na apresentação, que é muito importante. Por quê? Nós temos que atuar para viabilizar os mitigadores de risco. Mitigador de risco não necessariamente é só um seguro, é uma técnica, é uma precificação, é uma estruturação de alguma área para poder fazer a agricultura. Mitigador de risco é importante? Só que em boa parte do Brasil está totalmente fora disso. Tinham poucos riscos, tinham poucos eventos climáticos, só que os eventos climáticos extremos que começaram no sul do país já estão chegando no meio do país. E o que fazer? Isso é uma coisa complexa. Se nós formos olhar no nosso dia a dia, dificilmente alguém vai fazer algo de milhões e milhões de reais ou de dólares, o que for, sem ter uma certa cobertura, uma certa mitigação. Então, é algo que nós temos que começar a pensar. E hoje de manhã eu vi muita discussão sobre o PSR, Incentivo ao Seguro Rural. Só que se nós olharmos o quadro daqui, que é o quadro que eu deixei aqui, do Proagro, orçamento, que é o nosso pressuposto. O Proagro sempre foi maior, mas o do seguro se manteve. O do Proagro, por que ele acaba sendo muito grande? Parte das pessoas do seguro acabam indo para o Proagro. O Proagro ele é feito dentro das instituições financeiras. As instituições financeiras, quando o produtor perde, elas registram um direito contra o Banco Central e, pela lei brasileira, não se pode financiar o governo pela iniciativa privada. Então, toda vez que nós temos isso, o Banco Central é obrigado a pagar e, se não tiver recurso, pedir. Para esse ano de 2024, ano passado foi 8 bilhões e 300. Esse ano nós estamos em 5 bi 800, 6 bilhões, por uma série de medidas que nós fizemos, mas ainda temos que avaliar se o clima vai nos ajudar, porque logo no início do ano, como eu falei no início da apresentação, 1,5 bilhão extra que não estava previsto. Não está no orçamento? Tá, meu orçamento não cabe, mas temos que olhar um pouco mais para frente como é que as coisas vão funcionar. Então, o Banco Central é uma autoridade monetária, o Banco Central é um regulador de mercado, como temos em todos os países, só que, ao mesmo tempo, ele é um gestor de um programa de governo, que é o Proagro, que é o Seguro Rural. E tanto o PSR quanto o Proagro, eles são programas que... O Proagro é complexo, tivemos muitos problemas. Hoje em dia, nós temos um controle muito melhor do que nós tínhamos antes. Mas o PSR, crescer sem o Proagro crescer sem o PSR, são coisas muito difíceis. São, primeiro, públicos que se conectam, problemas semelhantes, sendo que um é obrigatório gastar. No Brasil, se continuar o banco financiando o Banco Central, isso é crime. Então, não pode acontecer esse problema. Então, se um dia precisar de recurso para os dois, qual é o recurso que prioritariamente vai ser alocado? Vai ser o Proagro. Então, por isso que eu falei que, em relação a de manhã, nós temos que resolver os dois problemas, do seguro e do Proagro. Se nós não tratarmos os dois, nós vamos continuar sendo um com prioridade, ou até mesmo não é nem questão de prioridade porque o governo quer, é porque a estrutura que foi montada assim o fez, porque o gestor do Proagro é
uma autoridade monetária. A autoridade monetária não pode se financiar no mercado financeiro. Não pode ser financiado pelos seus regulados. E, no Brasil, como o painel falava de bancos de desenvolvimento, nossos bancos de desenvolvimento, tanto o federal quanto alguns estaduais que existem, têm um papel ainda muito pequeno no agro. Eu tenho conversado muito com o BNDES, eles têm crescido bastante, mas ainda precisam avançar mais. Hoje o agro ele é feito, basicamente, cooperativas de crédito, o Banco Federal principal, que é o Banco do Brasil, que já foi 80% do agro, hoje é entre 50% e 60%, e alguns bancos privados que entraram. E a metodologia? As fontes que existiam antigamente e hoje ainda existem, elas não são suficientes. Temos que investir em novas fontes. Então, do jeito que as coisas andam e todos os eventos climáticos que têm acontecido, se nós não desenvolvermos o seguro, provavelmente no Brasil as perdas serão muito, mas muito grandes. E às vezes sempre batem a porta. Precisamos securitizar, precisamos resolver o problema de alguns produtores que perderam. Não, nós temos que resolver o problema da mitigação de risco. A educação financeira, ensinar os produtores. A agricultura familiar no Brasil, pequenos produtores como a Colômbia, também é muito importante, ela é grande. Ela é na casa de 60 bilhões de reais de financiamento por ano. Mas ainda precisamos ainda desenvolver e melhorar o senso de mitigação de risco. Eu quero agradecer a todos e dar uma folga para o Carlos de 2 minutos e meio para a gente poder perguntar e falar um pouco aqui. E agradeço sempre a todos e o prazer do Banco Central poder participar e falar num congresso desse e trazer as nossas preocupações. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Realmente, imagino que es una sorpresa para muchos, inclusive muchos brasileños, que conocemos así muy de leve cómo funciona ese programa administrado por el Banco Central. Y me parece que vos tocaste en un punto fundamental y quiero hacerte una reflexión sobre eso. Decís, no es el seguro apenas la única solución, y claro que no, es decir, es el trabajo, es también la gestión de riesgo, cómo hacer las mejores prácticas en el campo y todo eso, y eso me imagino algo que también para los bancos de fomento es muy importante, de dar recursos y conocimiento a los propios productores para que puedan hacer, y además financiamiento, es para mejorar la tierra, para mejorar las prácticas. ¿Cómo ves la solución vos? ¿Cómo imaginás, Claudio, que vamos a juntar los dos sistemas, un sistema UPCR, que son asustadores los números cuando miramos, es decir, el mercado asegurador, que está aquí representado, reclama siempre, precisamos más recursos de subsidio al seguro, y lo que vemos por los números de Claudio, en 2022 tuvimos 1.1 billón y en 2023 933, y en cuanto hizo Banco Central acabó gastando de 8 milhões. De 4,9 para 8. Então, qual é a solução para frente? Porque falamos, a nova lei está propondo coisas, de inclusive colocar no presupuesto, no orçamento, um número maior e plurianual e tudo mais, mas pelo que eu entendi, no esquema atual, se não resolvem também na parte do Banco Central, não vai funcionar. Explica um pouquinho como tem que juntar-se esses dois. Muito obrigado, Carlos. É muito interessante que, às vezes, o Banco Central, que é um regulador de mercado, trabalhando muito no agro. Não cabe ao Banco Central falar onde vai se cultivar, qual é a melhor gestão de risco para os produtores. Mas, pelo fato de nós termos o número, gerenciarmos o volume gigante que o agro, em termos de produtores e tudo, é muito maior, então nós acabamos conhecendo um pouco desse risco. Por que eu falei disso hoje de manhã da solução? Primeiro, nós temos um programa que atende um pedaço da população. Temos o outro que atende um pedaço que se conecta. Sendo que um tem o problema do crime fiscal. Se não pagar, cometeu um crime, então tem que pagar. Se os orçamentos forem colocados e fizessem um planejamento, e esse programa continuar crescendo, como o crédito da agricultura familiar continua crescendo todo ano,
em alguns anos ele vai engolir o outro de novo e vai ficar no orçamento menor. Então, nós temos que fazer o quê? Tratar os dois ao mesmo tempo. Como é que seria uma solução? Hoje eu estava comentando ali no intervalo. Tem seguradoras que fazem seguros rurais, residência, veículos. E eu posso chegar para a seguradora, você só pode fazer seguro rural? Não, eu posso fazer os três. Então, na hora que eu trago um outro programa, eu tenho um risco um pouco diferente. Só que o risco hoje, já o Banco Central entende muito bem e pode transmitir como já coloca. Uma coisa importante é o seguinte, todos os dados do Proagro, para todas as seguradoras do país olhar, já estão na internet públicos, porque tem dinheiro de governo. Então, todos podem baixar. Inclusive, se o Carlos, você quer saber quanto que cada produtor do Proagro recebeu de indenização, está lá na página do Banco Central disponível para todo o controle social. E uma coisa diferente do que existe nos países aqui da América do Sul, é que quando um banco acessa, vai dar crédito rural para um produtor, ele tem direito, o produtor autoriza, ele acessar todos os dados desse produtor em todos os outros bancos do país. Então, isso já é um fornecimento de informação que já conhece no dia a dia. Então, ele tendo conhecimento do crédito, tendo conhecimento de toda a parte rural, e podendo juntar nas seguradoras, porque o Proagro está disponível na internet, é só questão de juntar os dois riscos para poder entender. É óbvio, tem um fundo. O ideal seria um fundo, do mesmo jeito que está sendo proposto de manhã. Só que o fundo atende os dois. São dois riscos diferentes, tratados de forma diferente, mas dentro de um pacote orçamentário maior. Nesse pacote orçamentário maior, se nós somarmos os dois ali, vai ter 10 bilhões de reais. Aí é mais fácil de você administrar e reduzir. Essa é a solução. Mas não é simples. É questão de fazer passo a passo. Tem que dar o primeiro passo e começar a pensar. Lá atrás, acho que quando o Pedro ainda estava no Ministério da Agricultura, a gente começou a pensar nisso. Quando o Guilherme também estava lá. Mas a gente tem que começar, não pode deixar esmorecer os pensamentos anteriores. Nós nunca paramos de estudar. Hoje nós temos um controle de risco muito melhor do que nós tínhamos há 3 anos atrás. E ano que vem nós vamos ter melhor ainda, porque o meu time nunca parou de estudar isso daí. Obrigado.